A nossa meditação de hoje encontra-se em Romanos, no capítulo 8, os versos 31 a 39, carta de Paulo aos Romanos, apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, as provas e a certeza do amor de Deus, e nós vamos falar nessa noite sobre a perseverança dos santos. Nós estamos vivendo o mês da Reforma Protestante, comemoramos no dia 31 de outubro, essa importante data na vida da nossa igreja, ou na vida das igrejas reformadas, não é isso? Então, desejamos a todos agora uma boa leitura, para que nós possamos aprender mais um desses pontos que foram fundamentais para a Reforma Protestante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados irmãos, para nós falarmos então sobre a perseverança dos santos, estávamos hoje em uma aula acalorada ou calorosa na escola dominical, e uma das perguntas que surgiram foi: o crente pode perder a salvação? Sim ou não? Para alguns ainda pode, não é verdade? Ou dentro de alguns corações ainda resta ou tem resquícios de dúvidas com respeito a esse assunto. E foi dessa forma então que nós discutimos na classe de novos membros. Meus amados irmãos, esse é um tema que tem dividido opiniões de muitos teólogos, dos grandes até. A resposta a essa pergunta depende do conceito que se tem do que significa salvação. O que significa salvação? E é exatamente isso que Paulo nos remete nesse texto, meus amados irmãos, respondendo a esta questão. Respondendo então a essa questão, se nós cremos que a salvação do homem vem de Deus e é obra exclusiva dele pela expiação de Cristo Jesus aplicada ao homem pelo Espírito Santo, a resposta é não. O homem não pode perder a sua salvação. Respondendo a essa questão, então, meus amados irmãos, de uma forma diferente, uma vez salvo para sempre, se fôssemos agora olhar por um clive diferente ou por um alvo diferente, se eu creio, então, que a salvação pode ser perdida, ou se eu posso perder a salvação, eu devo entender, então, que a salvação foi apenas possibilitada por Deus. Ele possibilitou ao homem ser salvo. Depende agora do homem, se ele quiser ou não ser salvo. É esta a ideia, então, que se prega por aí. O homem decide se ele quer ou não a salvação. E se é assim a resposta, o homem pode perder, sim, a sua salvação. Porque o homem, por si mesmo, ele nunca vai decidir por Deus. Em toda a história da humanidade, o homem sempre foge de Deus, o homem se esconde de Deus, o homem se afasta de Deus.
É Deus que busca, é Deus que ama, é Deus que vai em busca desse homem. A salvação pertence ao Senhor nosso Deus. Deus é o autor da salvação. E aquele que é salvo por Deus, jamais, se é Deus o dono da salvação, aquele que é salvo por Deus, jamais perderá a sua salvação. Portanto, nós cremos na doutrina bíblica da perseverança dos santos. Os santos, aqueles que foram separados, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para serem salvos, esses hão de permanecer até o fim. Vão permanecer até o fim. Portanto, todo aquele que foi eleito pelo Pai, redimido pelo Filho, convertido pelo Espírito Santo, pode tomar posse da sua salvação, está salvo. É Deus que completará a obra de salvação iniciada na vida do crente, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6. Ele dá essa garantia que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos em processo contínuo de aperfeiçoamento. O Senhor está todos os dias nos tornando cada vez mais santo, cada vez mais puro, cada vez melhor, cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, não podemos confundir os salvos, aqueles que são salvos por Deus, com os crentes comuns, com os crentes nominais, com os crentes que ainda não foram convertidos pelo Espírito Santo. Como diz o apóstolo João, eles estavam no nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, se eles fossem os dos escolhidos, se eles fossem dos salvos, eles teriam permanecido conosco, eles teriam manifestado essa mesma fé. Então, ao abandonar a doutrina de Cristo, ao abandonar a comunhão dos santos, ao abandonar a igreja, muitos crentes, meus amados irmãos, podem ser chamados, ou até são chamados por grandes teólogos de anticristos, porque não professam a mesma fé. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos aprender nesse texto sobre a perseverança dos santos, em primeiro lugar, nos versos 31, que quem garante a sua salvação não é você, não é o pastor, não é a liderança da igreja, não confia nelas. Quem garante a sua salvação é Deus. Verso 31 coloca para nós, fazendo um favor. Verso 31 nos diz assim, meus amados irmãos, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está contigo, meu irmão, você é maioria absoluta. Não é isso que ele está dizendo? Diante de fatos, diz aí a lei, diante de fatos, não há argumentos, não é verdade? E isso é um fato. O que nós então podemos acrescentar a esse fato bíblico? O apóstolo Paulo faz algumas perguntas e ele mesmo oferece respostas. Se Deus é por nós. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Pouquíssimos, né? Eu vou falar mais calmo, mais devagar, falar mais baixo, quem sabe assim todos me entendam, não é verdade? Mas se você não perguntar, se você está entendendo, fala que está, para eu poder ficar mais tranquilo aqui, tá bom? Então essa é a nossa certeza, meus amados irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa certeza, essa é a nossa garantia, essa é a nossa base firme, é a base da nossa vitória, meus amados irmãos. Paulo está nesse texto dizendo para nós assim, eu não trabalho com possibilidade.
Sabe aquela possibilidade que você carrega no seu coração? É possível que eu seja salvo? Não, Paulo não trabalha com possibilidade. Ele trabalha com algo concreto, ele trabalha com algo real, ele trabalha com algo, meus amados irmãos, que nos leva a ter essa convicção. Portanto, não existe condicionais para a vida do cristão. Não existe condicionais. Ele apresenta para nós com muita clareza a certeza de que nós somos salvos. Uma vez então que é Deus que está por nós, uma vez que é Deus que está ao nosso lado, uma vez que é Deus que está a nosso favor, quem será o nosso adversário? É isso que ele está dizendo. Quem terá coragem de ir contra ou se levantar contra um protegido de Deus? Quem? É isso que Paulo está dizendo. Aquilo que Deus nos dá, meus amados irmãos, é nosso. Ninguém tasca, ninguém tira de nós. Foi Jesus que disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João capítulo 10, verso 28 e 29. A certeza da nossa salvação, meus amados irmãos, não está nas nossas mãos. Então não espere se garantir ser salvo, no sentido de vou resolver isso mais tarde, vou resolver isso depois, vou resolver isso quando eu estiver em uma outra idade, eu tenho muita coisa para resolver primeiro, depois eu penso nisso. A nossa salvação não está nas nossas mãos, ela está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Nem o lobo, diz o Senhor, nem o lobo, nem os salteadores, nem Satanás, nem os falsos mestres podem arrancar uma ovelha da mão do pastor. Eu? Não. Quem é o pastor? Jesus. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, disse o Senhor Jesus. Nem mesmo a própria ovelha consegue se desgrudar do pastor. Nem a própria ovelha, por si só, porque a Bíblia nos diz que ele vai atrás, ele busca por ela, ele a encontra, e se ela estiver ferida, ele cura, ele sara, ele traz de volta para si. A ênfase, meus amados irmãos, está na impossibilidade. Agora sim, e essa impossibilidade está nas mãos daquele que não pode nos arrebatar, não pode nos tirar das mãos do nosso Salvador. Se você foi comprado, redimido, você está salvo, e salvo para sempre. Então, nesses momentos de angústia, no momento de solidão, no momento de desespero, nós precisamos saber, meus amados irmãos, cada vez mais, conhecer cada vez mais da palavra de Deus, porque é de lá, é da palavra de Deus que nós temos a certeza da nossa vitória. O salmista diz, no verso do Salmo 27, no verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? De quem que eu terei medo? Portanto, a nossa salvação ela é garantida por Deus. Assim, então, em segundo lugar, também esse texto, no verso 32, nos ensina que Deus, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nos nossos momentos de grande desespero, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Olha o verso 32. Aquele que não poupou o seu... 32 e 33, né? Só o 32 por enquanto, então diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os? Aquele que não poupou. Assim então, meus amados irmãos, no capítulo 5, dessa mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nos versos de 8 a 10,
ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Qual é a possibilidade de nós escolhermos alguma coisa? Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, diz ele, seremos salvos da ira. Seremos salvos da ira. Então, antes mesmo de nós sermos filhos de Deus, foi o que nós cantamos nessa noite através dos louvores. Nós já éramos amados por Deus, Deus já nos amava, Deus deu o seu Filho, sendo nós ainda pecadores, Deus nos adotou, Deus nos redimiu. Deus já deu tudo para nós, tudo. Se Deus já deu tudo para nós, tudo que nós mais precisamos nessa vida é da nossa salvação, como Ele permitirá perder-nos? O homem fez tudo por nós, nos amou, mandou seu Filho vir para cá para morrer por nós, para nos salvar. E vai permitir que a gente vai se perder? Através de Jesus, Deus nos dá as bênçãos que nós precisamos. E o meu Deus, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, no verso 19, e o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, meus amados irmãos, além da nossa salvação, Deus também nos dá tudo que nós necessitamos por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus suprirá as nossas necessidades. Terceiro, Deus vai nos defender das acusações de Satanás. Deus vai nos defender. Portanto, começa no verso 33 dizendo assim: quem acusará, quem intentará, não é acusará não, quem vai intentar, quem vai fazer alguma tentativa aí de acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também faz o quê? Intercede por nós. O texto de João, no capítulo 2, das cartas da Epístola de João, no capítulo 2, no verso 1 e no verso 2. No verso 2 ele diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado junto ao Pai. E ele intercede por nós. Assim então, meus amados irmãos, perto está o Senhor, diz o profeta Isaías no capítulo 50, no verso 8 e 9. Quem contenderá comigo? Quem vai ousar contender comigo? Diz o profeta: apresentemo-nos juntamente. Apresentemo-nos juntamente, nós juntos vamos nos apresentar diante de Deus. Quem é adversário para nós? É isso que o profeta está dizendo. Chega-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Quem tem coragem, meus amados irmãos, de mexer comigo, diz o profeta Isaías, no tribunal de Deus, no tribunal divino. Deus é o juiz. Deus é o juiz. Eu e você, nós somos réus no tribunal de Deus. Satanás é o acusador. Satanás está ávido para nos acusar diante de Deus. Satanás está lá cheio de tudo enquanto é maldade no seu coração, para nos acusar diante de Deus, para contar para Deus todos os nossos feitos. Só que ele não conta que nós temos um advogado. E esse nosso advogado chega diante de Deus e ele é o Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: seremos acusados pelos nossos erros? Deus, porém, nos justifica e nos declara perdoados, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Seremos atacados por todos os lados. Isso fica muito claro para nós, meus amados irmãos. O inimigo não cessa de nos atacar.
O apóstolo Paulo deixa isso muito claro para nós, dizendo que foi atacado por todos os lados. O próprio Senhor Jesus Cristo avisa a Simão que ele seria atacado por Satanás. Ele diz a Simão: Simão, Simão. Não é assim que você ouve de vez em quando? Cuidado, cuidado. Pastor, pastor, cuidado, cuidado. Satanás vos reclamou para peneirar você. Satanás está ávido para te destruir. Satanás está ávido para acabar contigo. Ele está movendo céus e terra para te destruir, cara. Toma cuidado. Só isso que eu te falo. Toma cuidado, porque ele quer te destruir. E aí vem Jesus e diz assim: mas eu roguei o Pai por ti. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador. Então, meus amados irmãos, é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É por isso que nós estamos seguros da nossa salvação, é por causa de Jesus. Jesus morreu por nós, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos? Nós fomos? Amém. Isaías 53, verso 5. Jesus nos ressuscitou. Aliás, Jesus ressuscitou por nós, para a nossa justificação. Versículo 25 do capítulo 4, o qual foi entregue, do capítulo de Romanos, o qual foi entregue por nossa causa, ou por causa das nossas transgressões. Jesus Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou por causa das nossas, meu Deus, por causa da nossa justificação. Ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser, ele está sustentando todas as coisas pela sua palavra, pelo seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados nossos, diz Hebreus capítulo 1, verso 3, que ele assentou à direita da majestade nas alturas, de lá ele intercede por nós. Primeiro, meus amados irmãos, a nossa salvação é garantida por Deus. Segundo, ele vai suprir cada uma das nossas necessidades para garantir a nossa salvação. Não é assim? E terceiro, ele vai nos defender do acusador, do Satanás, o tempo todo. E por fim, Deus nos ama tanto, meus amados irmãos, que ele diz no verso 35 a 39, que não tem nada neste mundo que pode fazer com que Deus deixe de te amar, com que Deus deixe de me amar. Não existe nada neste mundo que possa fazer Deus deixar de te amar. Vamos ler o texto juntos, a uma só voz, do verso 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem criatura nenhuma, nem uma outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo. E Paulo deixa isso muito claro, que por causa desse amor nós somos entregues à morte todo dia, e nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Por amor a Deus nós estamos entregues à morte. Salmo 44, no verso 22. Paulo declara também essa vitória sobre a circunstância do seu sofrimento. No verso 37, em todas essas coisas, porém, o que ele diz, meus amados irmãos? Em todas essas coisas,
somos mais que vencedores. Você se sente um desgraçado? Você se sente um perdedor? Você se sente um desvalido? Você se sente alguém que só vive? Não, você é mais que vencedor, por amor daquele que morreu por você. A nossa vitória, meus amados irmãos, a vitória é do povo de Deus. Paulo ainda traz uma outra certeza da nossa vitória, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar desse grandioso Deus a quem nós servimos, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, do futuro, nem altura e nem profundidade. Nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Você crê nisso, sim ou não? Romanos 8 começa. Capítulo 8, verso 1. Você pode ler comigo? Romanos começa no capítulo 8 dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, sim ou não? Amém, louvado seja Deus. E ele agora termina esse capítulo, meus amados irmãos, afirmando para nós, se ele começa o capítulo 8 dizendo que nada separa aqueles que estão em Cristo Jesus, que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele termina dizendo que ninguém e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele termina dessa forma. E que nós possamos sair daqui nessa noite com os nossos corações radiantes, cheios de alegria, por saber que nós somos salvos, por saber que nós fomos comprados por um precioso preço, o preço de sangue, o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão com Ele não vai se perder, porque não há condenação para você, não há condenação para mim, e o texto deixa isso muito claro, que nada e nem ninguém poderá nos separar desse amor. Portanto, a nossa salvação ela é garantida por Deus. Deus usa todos os meios possíveis para suprir cada uma das nossas necessidades. Deus nos defende do acusador, do capeta, do diabo, do Satanás e daqueles que se levantam em nome do capeta também para nos destruir. Deus vai nos livrar deles, pode ficar certo disso. Pode ficar certo disso. Não vai cessar aqueles que se levantam contra você no seu trabalho, contra você onde quer que você estiver. Não vai cessar. Isso vai ser uma guerra constante. Uma guerra constante. Não vão cessar aqueles que vão se levantar contra. Mas você, diz Paulo aqui, você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. E quem te amou foi Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos amou antes da fundação do mundo. A Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Vamos dar graças a Ele cantando? Vamos dar graças a esse Deus cantando?